Bom, boa tarde para quem já chegou, para quem está aqui. Hoje a gente está aqui para mais uma palestra, né, do ciclo Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do nosso grupo Neurociência e Música na UFABC. Essas palestras têm acontecido de forma ininterrupta desde 2015, mas este é o primeiro ano, né, que elas estão acontecendo nesse formato virtual, em função da Covid, né? Então, a gente vai, hoje, a gente tem aqui com a gente a professora Beatriz Raposo de Medeiros. A Beatriz vai falar hoje sobre implicações de uma proposta de laringe musical para estudos de cognição. E antes de passar a palavra para a professora Beatriz, eu queria pedir, por favor, que quem estiver entrando, quem já estiver por aqui, tá difícil de administrar aqui. Peraí. Quem estiver por aqui, por favor, desliguem os microfones, tá? Deixem na função mudo durante a fala da professora, para a gente evitar interferências. E a professora também prefere que as perguntas sejam feitas no final da palestra, pelo chat. Então, vão mandando suas perguntas aqui pelo chat, na medida em que elas forem surgindo. E no final, a gente passa as perguntas para a professora Beatriz. A professora Beatriz é professora doutora no Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, desde 2003. Obteve doutorado na Universidade de Campinas, no Instituto de Estudos da Linguagem, e realizou pós-doutoramento no Laboratoire Parole et Langage da Universidade de Marseille, na França. Tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nos temas fonética, fonologia, linguagem, fala e canto. Então, Beatriz, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou passar, então, a bola para você. Obrigada, Patrícia, obrigada pelo convite. Eu acho que essa é uma linda e ótima oportunidade para eu colocar um conceito teórico, como vocês vão ver, um conceito teórico, a partir de algumas evidências não teóricas, nem empíricas, mas que eu acho que vai dar muito pano para a manga, assim, espero que possam sair estudos daqui, vamos ver. Bem, eu vou já passar, então, para o primeiro slide, ok? Uhum. E aí, o que vem a ser laringe musical? Né? É um conceito teórico que eu tenho desenvolvido aos poucos, assim, na verdade, não é uma proposta pronta, mas também não é uma coisa tão nova no meu pensamento. Né? E essa ideia sobre laringe musical, a primeira coisa que a gente tem que ver é pensar na laringe como um articulador, né? Assim como a gente tem os articuladores mais diretos da fala, a gente teria a laringe como articulador especializado em entoar sons sustentados, né? Essa função articulatória é, então, relacionada a um nível mais abstrato, e isso não sei se vai dar tempo de discutir hoje, mas eu estou falando aí de capacidade musical que abrange o indivíduo ter uma escala musical e uma organização temporal para fazer música, né? Assume-se que todas as culturas humanas possuem música, e, por música, compreende-se a capacidade de produzir e perceber tons escalares temporalmente organizados. Bem, então, quais são as fundamentações? A ideia da laringe musical não nasceu assim sozinha, né? Como eu vinha falando para vocês, ela nasceu de um percurso meu que é dentro da linguística. Embora eu tenha estudado canto, e meu doutorado seja em produção acústica do canto. Mas a gente pode ter como fundamento aí a fonologia articulatória, que é uma fonologia toda baseada na questão dos movimentos articulatórios da fala. E aí, a fonologia articulatória, ela professa um gesto fonológico ou gesto articulatório, né? Temos que entender também que é uma fonologia de base dinamicista,
o que a difere muito das fonologias tradicionais. Isso é importante para quem estuda canto, fala, estuda cognição, estuda processos aí de fala, tá? Essa fonologia dentro da linguística, ela é bem diferente da tradicional. E aí, se nós temos um gesto fonológico, que é um outro conceito teórico que eu estou propondo, um gesto musical, desculpe, a laringe é esse articulador, produtor do gesto musical. Então, a gente já caminhou um pouquinho, estamos então numa proposta de gesto musical, que é algo também da ordem do mais abstrato, embora a palavra gesto sempre nos chame para ações, para questões físicas, né? Então, o gesto musical seria o produto de uma laringe musical. A laringe musical pode, ao mesmo tempo, ser o aparato biológico que nos permite produzir música e também é um conceito de capacidade musical. Isso também existe no gesto fonológico, ele tem esses dois lados, o lado mais físico e o lado mais abstrato. Então, eu estou propondo que o gesto musical é uma unidade. Eu não sei, para a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, como que é o objeto de estudo delas, o que elas consideram uma unidade de linguagem, por exemplo, qualquer que seja a linguagem. Mas na linguística é muito importante a gente definir uma unidade de estudo. O fone, ou fonema, é uma unidade de estudo, por exemplo. Então, eu vou falar de fonema. O fonema está nas fonologias tradicionais, o que o gesto fonológico ou gesto articulatório está para a fonologia articulatória. E aí, o que eu proponho é que o que a gente conhece por nota musical seja compreendido como um gesto musical, né? Que a gente defina melhor o que é a nota musical e, por conseguinte, para a nossa proposta de gesto musical, que a gente defina o que seja gesto musical. E aí, em princípio, que eu vou defender que ele é um primitivo musical, tá? O que há de interessante nisso? Né? Vamos olhar mais para o lado direito desse slide, que aqui a gente vê uma representação do gesto fonológico. Que eu acho muitíssimo interessante, inclusive essa representação se dá através de linhas, né, que são correspondentes, de linhas ou cachos, que eles chamam, que são correspondentes articuladores da fala, e se chama, esse tipo de representação se chama gestural score, desculpe, que é partitura, né, então, a fonologia ela está tão ligada à questão da articulação do movimento e do tempo em que esse movimento é feito, que ela se dá ao luxo de chamar a sua representação de score, coisa que nenhuma fonologia antes pensou, né? E que tem tudo a ver, obviamente, a gente sabe como músicos, com uma partitura musical, que indica, por exemplo, eu vou dizer esse gesto de um dó sustenido, eu sei qual é a altura, isso é já saber um gesto, e eu sei a sua quantidade no tempo, né? Então, eu não tenho ainda busco isso, estou buscando isso, como é que seria a representação de um gesto musical, do produto de uma laringe musical? Não sei, o que eu sei dizer, no momento, é que a partitura, né, a antiga e velha e boa partitura, já é algo que deu conta, né, na humanidade, de dizer como é que tem que soar algo aí musicalmente, tá? Tem muita interessante, né, da gente falar da representação do gesto fonológico, mas não vai dar tempo, se der tempo nas perguntas, eu falo um pouquinho mais disso, tá? Agora, uma coisa, também não sei se eu vou me demorar aqui, posso voltar se interessar. O que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em gesto musical como algo que dê conta de um primitivo musical, e aí isso é um parêntese, é que ele não tem como fugir o gesto fonológico, aliás, ao contrário do gesto musical. O gesto fonológico, se a gente for pensar numa vogal, numa consoante, não tem como fugir de sua configuração articulatória. Então,
o que eu falar, bom, essa unidade linguística, essa unidade fônica, ela é um B porque os lábios superior e inferior, eles se juntam para se fechar e depois se abrir. Isso é um gesto, né? Então, ele está todo narrado e todo entendido a partir do próprio aparato de produção. Isso já não acontece com a música, né? Então, no caso da vogal, um gesto fonológico, ele tem sua contraparte acústica já manifestada, em que se manifestam os seus timbres, já distinguível. No caso da música, não é assim. Né? O que a gente tem, o que isso implica? No caso da música, a gente não precisa postular ou pressupor um canal ou uma fonte produtora de som específica. Né? A gente tem muitos instrumentos, ou até outras partes do corpo, que podem produzir música. Não como a laringe, tá? A laringe, a proposta da laringe musical é que ela seria uma fonte primordial, né? E não a única fonte de produção de música. Né? Eu vou propositalmente, gente, pular um pouco essa questão do trato vocal, porque seria um pouco chover no molhado para quem já sabe como funciona a fala, mas a gente pode voltar aí, tá? Eu só não quero me alongar. Bom, e aí, para responder um pouco o título da palestra, né, que é a implicação de uma proposta de laringe musical para estudos de cognição, quais são essas implicações, né, de assumir uma laringe musical? Então, eu diria basicamente que é compreender a sua relação com o simbólico, o subsimbólico, depois eu vou dizer por que eu falo em subsimbólico, tá? A relação com o simbólico eu não sei se isso é tão direto na música como é na fala, porque na linguagem eu tenho níveis abstratos, níveis simbólicos, me parece que eu tenho, né, muito mais níveis simbólicos do que na música, tá? A gente tem que compreender ou sistematizar o movimento dessa laringe como articulador. Então, isso é importante também, eu busco fazer isso. Como é que a gente pode sistematizar esses movimentos da laringe musical para configurá-la, né, caracterizá-la como um órgão a partir do qual, por excelência, eu consigo fazer música, né? E aí também, rapidamente, eu vou passar por esse último item, que bom, já tem muito modelo de laringe por aí, tá? Mas isso aí daria teria que ter um outro encontro, é um assunto longo, falar dos modelos de laringe, mas nenhum dos que eu conheço fala de uma capacidade específica da laringe para criar sons musicais, né? Então, assim, tudo que eu propus, que eu falei até agora, tem uma natureza muito conceitual, né, teórica. Mas eu tenho um achado de um experimento mais recente que eu fiz com colegas, em que a gente persegue a estabilidade de F0 no canto. Meus estudos são sempre muito sobre a acústica do canto. Então, os dados que eu tenho de música, em geral, são do canto, né? Eu fiz esse experimento comparativo entre fala e canto, e a hipótese o canto tem maior estabilidade de frequência fundamental em termos de produção. E por que essa pergunta se deu, né, essa hipótese, a questão se levantou? Porque é muito comum em estudos, inclusive estudos da neurociência, atribuir maior estabilidade de fonação para o canto em comparação com a fala. E isso é um traço que é meio usado como traço distintivo entre canto e fala. Então, eu vou também relatar bem rapidamente aqui, na verdade, é bem mais longo que isso, todo o processo do estudo, né, desde a concepção até a coleta de dados, mas o que eu fiz foi gravar alguns trechos do Macunaíma Ópera Tupi, que são canções feitas pela Yara Renault a partir do texto literário do Mário de Andrade,
eu acho que dá tempo, deixa eu ver, de eu passar cada trechinho para vocês aqui de exemplo, né? Então, olha, Conversa, Jardineiro, Macunaíma e Valeme são canções, né? E essas canções foram escolhidas meio que a dedo, assim, que elas tinham que ter mesmo essa característica de canção, né? Apesar de terem nascido de um texto em prosa, que passa pela fala também, porque é um texto em prosa que já foi largamente levado ao teatro, né? Foi para o cinema. Então, eu fiz uma escolha bem criteriosa dessas canções. Fizemos partituras para elas, porque não havia, eu falei com a Yara Renó na época, a Yara falou, não, partitura não existe, partitura. Então, nós tivemos que fazer, e aí cantoras, né, vieram, 3 cantoras e 3 atrizes vieram para fazer as gravações no Laboratório de Fonética da USP. Eu vou passar os trechinhos. Patrícia, você me disse se está dando para ouvir? Papai, eu posso okay. Eu caio na água e se molhou. Deu para ouvir? Tá. Você pode repetir, por favor? Porque eu acho que interrompeu. Sim, claro. Papai, eu posso pro Goiano, caiu na água e se molhou. Papai, o fósforo goiano, caiu na água e se molhou. Então, e esses trechos são muito fiéis ao livro, assim, a Yara fez quase 0 de modificação do texto para virar canção, é uma coisa bem incrível isso também, então é fácil fazer a comparação, é fácil, por isso, fazer uma estatística com os dados, né? Jardineiro de meu pai. Então, essa é a canção Jardineiro. Jardineiro de meu pai. A canção Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. E, por fim, Valeme. A bravada se quiser. Ok, então foram gravadas essa capela, né, essa voz que vocês ouviram é de apenas uma dos sujeitos cantoras, e as vozes sempre femininas, porque eu segui o que estava na maioria das canções da Yara, que são performadas com vozes femininas, né, então vamos para adiante. Então esse era o nosso, que a gente chama nas ciências humanas aqui de corpus, né, ou seja, esse é o nosso conjunto de dados, adivinha da gravação dessas 4 canções. Para a extração do F0, num momento mais adiantado da pesquisa, e nesse final, onde a gente obteve os melhores resultados, a gente fez com voz sós, né? Antes disso, eu havia feito um mapeamento das instabilidades no canto, porque a gente fala assim que, o F0 no canto se mantém mais estável, tudo bem, mas não é bem assim. A gente tem alguns estilos de canto, alguns recursos estilísticos, ou às vezes não, às vezes de técnicas, às vezes de impossibilidade de manter o F0 totalmente estável, a gente tem instabilidades, né? E elas foram mapeadas, e aí eu falei, não, mas aí a gente vai ter realmente F0s que vão variar muito. Mas a gente optou por um modelo estatístico, né, que é de considerar justamente que aquilo que tiver muito fora da média, a gente descarta, né. E aí, eu não vou passar pelos detalhes, né, da coleta, como eu falei para vocês, nem de como foi esse mapeamento, se bem que eu acho muito interessante esse mapeamento das instabilidades, né, que são instabilidades diferentes da instabilidade de fala, e vou chegar nos resultados. A gente teve uma significância muito boa, né, porque a gente teve um número bem abaixo de, se eu pensar, 5 em alfa, então esse número aqui é um número muito perto de 0, quando a significância é muito perto de 0, a gente tem um resultado muito confiável, né, no sentido de que, bom, se a gente olhar para esses gráficos, que são gráficos
de todas as canções, em que estão confundidos todos os dados de canto de um lado e de fala do outro, né? Então, eu tenho o canto em rosa e a fala em azul, para cada uma das 4 canções, e eles são muito similares, né? Ou similares, na tendência de curva. Então, em todas as canções, a curva azul, né, ela fica bem mais espalhada e mais achatada. Desculpa, aí, né, a gente vai pensar em outra curva quando fala em curva achatada, mas já faz tempo que saíram esses dados, tá, gente? Então, a gente tem uma curva bem mais achatada para o canto, o que indica que é um espalhamento, a mais variação de F0, né? Para o canto, desculpa, para a fala, em azul. E no canto, que é esse em rosa, a gente tem um pico, né, bastante grande aqui, uma média bastante estreita, vamos dizer assim, né, mostrando que no canto eu tenho menos variação de F0. Isso é feito por fone, mas aí é somado tudo, tá? Muito bem, então o que eu posso dizer disso? Eu posso dizer que realmente o canto, aí, né, embora a gente tenha alguma variação de F0 importante, mas ainda assim a estabilidade de F0 é o que conta mais para caracterizar o canto, né? Então, eu posso dizer que a estabilidade de F0 é uma distinção importante entre canto e fala. E esse, então, eu tomei como um fenômeno importante para fundamentar a função de uma laringe musical. Assim. Ou seja, a primeira função é você ter tons estáveis, né? Isso sem perder de vista a ideia de gesto musical, que, obviamente, uma coisa vai alimentar a outra, né? Quanto mais eu consigo comprovar ou evidenciar a proposta de laringe musical, vai ficar mais fácil de eu falar de gesto musical. Tá? Bom, a gente já está indo para os finalmente. Então, o que eu vi nessa estabilidade de F0, né, que eu consegui comprovar pelo estudo de algumas canções, embora fossem só 4 canções, tá, a gente dá muito, muito dado, porque o Voice só se extrai muitos valores de F0 de cada vogal, né? Então, eu tenho aí indícios de uma capacidade específica da laringe, né? Eu acho que ninguém duvida disso, né? A questão é que você precisa, para você apresentar uma proposta teórica de um primitivo ou unidade de linguagem, você precisa ter um mínimo de evidências, né? E eu estou, né, e procuro, e espero que tenha mais gente interessada, aliás, já tem um aluno de C, né, interessado na busca da compreensão da singularidade da laringe. Eu estou chamando essa laringe como uma laringe singular, né, uma laringe é um órgão do corpo, é único, né, é o único órgão do corpo que a gente tem que faz um som, que emite um som, ou que emite um sinal contínuo. É claro que nós temos o limite da respiração, né? Então, ela tem que ser entendida, essa laringe, como um aparato biológico, ela tem que ser entendida nas suas relações com o substrato neural, e sobre isso a gente está com um estudo a caminho, que é a EC do Felipe Cruz, eu espero que ele esteja na sala, não sei, porque eu não estou vendo ninguém, a não ser meu próprio slide, mas já a gente vai acabar isso, né? Então, a questão é, haverá evidências robustas para uma laringe musical e, por conseguinte, para um gesto musical? Tá? Então, esse é um início de questionamento. Eu tenho escrito, como eu disse para vocês, sobre isso, e quero ver se eu deixo claro no meu último capítulo da livre docência que eu estou preparando, né? Ver se eu consigo abordar isso também. E eu tenho as referências aqui e, bom, como isso aqui está salvo também em PDF, já está com a Patrícia, vocês vão poder ter acesso a todas as informações aqui dos slides, tá bom? Eu acho que é isso, nós podemos
eu acabei falando até menos que melhor, né? Mas nós podemos voltar nas dúvidas. Nós temos um bom tempo, né, Patrícia? Então, Temos sim. eu vou parar nesse momento de interromper a tela, mas eu posso voltar, tá? Para ver. Ai, não, fiz uma besteira aqui. Fiz uma besteira, pera. Pronto. Pronto. Tá me ouvindo, Patrícia? Eu estou ouvindo, você me ouve? Aqui diz que ainda estou apresentando. Sim, sua Show. tela ainda está aí. Pronto. Como tem, não sei, vocês querem fazer pelo chat as perguntas? São só 19 pessoas, então não sei. Tem a Fiquem à Mariana. vontade, então. Eu vou ler, então, olha. A Mariana perguntou, né? Uhum. Então, ela pergunta sobre a abordagem em relação aos substratos neurais. Essa frase eu coloquei na apresentação, né, Mariana, de maneira bem larga, assim. O que eu tenho feito? Eu não tenho nenhum experimento diretamente ligado à neurociência, né? Então, eu venho da linguística, justamente daquela linguística que a gente faz pesquisa com base nos dados de linguagem, né? Os mais, assim, o que a gente pode gravar, o que a gente pode anotar, enfim, são coisas assim. Então, o que a gente sabe dos estudos de laringe, quem tem muitos estudos de César Torre, depois, se você quiser, eu passo. Aliás, tem um texto meu que está aí na bibliografia que traz uma bibliografia bastante importante sobre a relação da laringe com o cérebro. Mas o que a gente sabe é tudo muito em termos de percepção, tá? E que o que a laringe faz é meio que monitorar, ela tem uma relação com o ouvido muito importante, e é monitorar mais ou menos os tons que a gente quer, isso tanto para a fala quanto para o canto, que a gente quer produzir, e a partir daí a gente ajusta, vou falar agora de uma maneira bem simples, as pregas vocais, né, na sua tensão, para a gente fazer tons graves, médios e agudos. Então, bem geral, é assim. E o que eu estou precisando para o estudo é um grupo de pessoas em diferentes frentes que desvendem essas coisas, justamente. Obrigada pela questão muito interessante. Deixa eu olhar de novo aqui. Não sei se tem algum... Por enquanto, a gente não tem outra Não, mas tem, olha, o Peter... o Peter quer fazer alguma coisa. Pode, né? Peter quer fazer diretamente ou quer escrever aqui? Acho que tem tempo, pode falar. Peter? Ele pode perguntar. Em qual medida a produção, ou talvez a música depende de laringe musical? Parece que não é condição necessária. Na música popular, nos anos 80, especialmente, muitas brincadeiras com sampling. Boa pergunta. Em qual medida a produção, ou talvez compreensão da música... Olha, Peter, né? A laringe musical, ela é um conceito teórico. Então, é assim, olha, minha primeira expressão musical na infância provavelmente foi a cantada, né? Isso, a laringe musical tem que ser vista também como um conceito abstrato, tá? Eu não preciso cantar para fazer música, mas provavelmente isso, se você for nas leituras sobre a arqueologia, paleontologia, né, você vai ver que a laringe é tida como um primeiro instrumento musical, né, que nos proporciona o canto. Todo o resto, isso eu já pensei, inclusive na síntese musical, né? Todo o resto é a partir de um conhecimento inicial. É isso que eu estou falando. Qual é o nosso conhecimento inicial sobre música? E aí você consegue fazer música de diversas maneiras. Agora, você consegue só fazer música eletrônica, que eu acho que é isso que você perguntou, né, Peter? Pode abrir o microfone se quiser.
Você pode fazer, todo o resto existe porque você tem uma capacidade inicial, né? Que é de criar ou de simbolizar diferentes alturas de diferentes estruturas temporais, tá? Não sei se responde a pergunta do Peter. Peter? Bom, Não. Desculpe. Estava outras procurando, pessoas querendo fazer perguntas. na barra de ferramentas, e tem outro voz aqui em andamento. Mas realmente era disso que eu estava falando, do recurso novo que era descoberto com a synthesizer nos anos 80, em qual se grava qualquer trecho de som, então não som produzido musicalmente, mas que podia ser de de qualquer objeto ou animal, e usava isso para compor trechos que aí, em sequência, parecem compor uma melodia, por exemplo. E queria complementar, né, assim, posteriormente, o inverso ficou popular, né, com o autotuning mais nos anos 90, aí a ideia era quase, e dá para fazer brincadeiras engraçadas com isso, pegar uma fala e transformar de forma que, eu imagino que é exatamente isso que acontece, a frequência fundamental é artificialmente estabilizada, aí algo que, na verdade, seria uma fala, vira uma música, de certa forma, né? Sim, já há pesquisas. Então, eu não sei se eu já te respondi. Você quer que eu fale mais alguma coisa? Não? Sim, não, estou satisfeito, obrigado. Tá. Qualquer música tem que nascer de uma capacidade. Então, a laringe musical diz respeito à capacidade, e não ao fazer, necessariamente. Embora possa ser ao fazer, no caso do canto natural, tá? E deixa eu ver. Tem o Micael. Mariana. Deixa eu fazer uma pergunta. Micael, você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Vamos embora. Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Queria fazer uma pergunta simples, se a senhora prevê em algum momento do seu modelo de laringe musical explorar um pouco a ideia de canto que não esteja necessariamente ligado à melodia, com essa coisa mais melódica, com notas mais estáveis, mas alguma coisa, algum repertório que trabalhe com ruído também, ou alguma coisa que trabalhe com o que a gente chama de canto falado, se isso está na proposta, como você pensa isso? Porque pode haver alguma diferença entre o canto falado e uma fala, sei lá, não sei. Então, essa minha pesquisa eu também abordei, tem um estudo inédito ainda que veio dos dados dessa pesquisa, de percepção, né? Então, as pessoas têm níveis, essas canções têm níveis de percepção. Algumas são mais ouvidas como fala cantar, um canto falado, outras mais como uma fala cantada, enfim. Qualquer que seja, dos meus estudos de canto, esqueci o seu nome. Micael. Micael. Dos meus estudos, o que a gente tem é que tanto o canto quanto a fala, você vai ter momentos de ruído, principalmente na hora das consoantes, né? Isso não tem como... Enfim, faz parte, né? Faz parte do sistema, canto-fala. Algumas consoantes são mais ruidosas que outras. Em geral, o que o canto faz, principalmente aquele canto mais operístico, mais indo para o bel canto, ele diminui, em termos relativos, a duração da consoante, tá? Mas não diminui tanto que não se possa entender o texto. Às vezes, sim, às vezes a gente perde a compreensibilidade do texto, né? Então, quando a gente fala em estabilidade de F0 no canto, não é uma estabilidade total. A gente quer dizer que ela é maior no canto do que na fala, né? Mas a gente tem isso no meu artigo, que está submetido, mas se você quiser eu posso mandar uma parte dele também. Eu falo, justamente, uma das coisas que eu falo bem no início do artigo é que você tem uma
um contínuo entre fala e canto, não são coisas que dá para você distinguir totalmente, entendeu? Sim. Então, cada estudo tem que fazer um recorte, é difícil da gente falar no todo, mas no todo que eu tenho para te dizer é que é claro que essas estabilidades de F0, elas vão aumentar ou diminuir dependendo do tipo de canto, né, que você entoa. E isso é independente, aí eu não sei se você fez isso, colocou isso na sua pergunta, mas independente de música tonal ou não tonal, tá? Porque estabilidade me parece que é uma coisa que a música gosta, assim, as minhas pesquisas, inclusive em relação à sincronização de falantes e cantantes, mostram que a música gosta de estabilidades, né? De modo geral, falando, tá? Certo. Muito obrigado. Não sei se eu te respondi. Imagina, Não, eu sim. que agradeço a pergunta. Bia? Oi. Oi. Então, você falou nesse contínuo, isso eu achei bem interessante, né? Nesses seus trabalhos, nessas suas pesquisas, enfim, pelo que você estava me falando agora dessa, né, especificamente, você usou músicas cantadas, né, com letras, com vozes falando, né, articulando a fala. Você tem alguma referência com relação ao canto que não inclui a fala, que incluiria só sons musicais, mas sem necessariamente essa articulação fonética da fala? Estudos só com instrumento, é isso? Não, vocais mesmo, mas que não incluam o aspecto semântico, né, fonético e semântico da fala. Não, que eu me lembro, não, eu nunca fiz, eu sempre faço com texto, os meus estudos, e eu também não me lembro de algum que eu tenho que ter citado, Patrícia, mas isso é interessante. O que a gente fez há alguns anos no laboratório foi que a gente teve um aluno, Cássio Santos, ele também falando de fala e canto, e vendo a parte mais rítmica, o que a gente teve que fazer foi gravar uma flauta, do mesmo trecho cantado, só que só a flauta, para ver se ela também oscilava tanto nas durações silábicas. Para a flauta não era sílaba, mas a gente considerou como sílaba, porque a flauta fazia a mesma melodia do canto, né? E a gente fez proposital para comparar. Não foi só uma gravação auxiliar, não foi o objeto de estudo dele. Mas o que a gente tem é isso, assim, eu não sei se outras pessoas já fizeram um estudo grande, profundo, com esse tipo de proposta, mas o que eu estou, para responder a tua pergunta, querendo dizer é que nós já até pensamos nisso, mas não é o tipo da coisa que a gente aprofunda. Mas acho importante, se um instrumentista, uma pessoa quiser fazer uma coisa paralela junto com a gente, do tipo, vamos ver como ficam as sílabas no piano, como é que ficam as sílabas cantadas no violoncelo, na flauta, enfim. Como é que essa articulação acontece, né? E essas referências... Né? Desculpa. Então, se a gente entrar na página da BCM, e a gente conseguir, eu não sei se o primeiro anais do Internacional tem, mas tinha muita coisa ali para a gente garimpar, e tinha uma musicista, se não me engano era brasileira, mas que fez todos os estudos dela na Inglaterra, uma violoncelista, que ela fala de articulação do violoncelo. Eu não sei se pode ter alguma coisa, né? Se pode ter alguma coisa lá ligada a essa questão direcionada às frequências fundamentais, né? As melodias e a articulação. Tá, mas a minha questão também era com relação ao próprio canto, né? O canto com fala, o canto sem fala, né? Porque Não, os vocalize. Eu nunca fiz estudo com vocalize e não me lembro de cabeça agora nenhum estudo de vocalize nessa relação fala e canto. Essa relação fala e canto, a Diana Deutsch tem estudo, a Regina Kolansky tem.
um pessoal mais novo ligado ao Sloboda, não, desculpa, esqueci o nome dele agora. Mas tem um pessoal estudando canto e fala no mundo inteiro, bastante nos Estados Unidos, mas vocalize... o Sundberg estudou bastante isso no Instituto Real Tecnológico da Suécia, tinha muita gente estudando relação canto e fala, depois eles pararam. Mas se vocês forem lá no KTH, tem bastante estudo de canto e fala. E sobre emoção de fala, agora que eu me lembre, vocalize especificamente, não. E uma pergunta mais técnica, Bia, não sei se você falou e talvez eu tenha perdido, como é que você analisou essa F0? Com qual ferramenta que você usou para analisar? Eu usei o Voice Source, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. Eu uso normalmente o Praat, tá? Não sei se vocês conhecem, aí vocês usam. Eu uso o Praat, que é o software que eu ensino para os alunos desde o início, né? Introdução à fonética acústica. Nós fizemos uns estudos preliminares, que, aliás, um deles foi apresentado no Sincant de Curitiba, há uns 2, 3 anos, e a gente fez com o Praat as medidas da F0, que ele é muito bom, né? Ele é bom, tem gente que não gosta muito, mas ele é bom, é o que a maioria dos foneticistas, fonólogos no mundo usam. Mas ele estava dando janelas muito pequenas de F0, muito pequenas, assim, não estava dando tantos valores quanto a gente queria. Então, a gente usou esse Voice Source aqui, na verdade, eu esqueci de passar, mas eu posso passar depois. A gente usou como é que se chama? Esse software aqui, tá? Agora, isso aqui, quem fez essas medidas do grupo foi o Alex Meirelles, mas eu mesma estou muito acostumada e uso normalmente, ensino meus alunos a usarem o Praat. Acho que a gente tem mais uma questão aqui da Mari. Eu acho que... Fiquei interessada na questão das instabilidades. Quais seriam os critérios? Boa pergunta. Pergunta para minha pesquisa. Ela me orientanda de mestrado, e ela é cantora, e está fazendo um trabalho no qual a gente está fazendo também essa análise de F0, né? Daí a minha pergunta. Então... Vocês estão usando já algum software? A questão dela... Tá, então eu vou... Mari. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi. Sim, dá para ouvir. Tá. Oi. Você perguntou qual a gente está usando, né? Qual ferramenta, né? No começo eu também tinha pensado em usar o Praat, né? Depois eu tive contato com outro software que usa um outro algoritmo, né, para analisar a frequência fundamental, que é o Tone. Não sei se você já ouviu falar. Não. E conhecendo o Tone, eu descobri um mundo de algoritmos que analisam F0 com diferentes... cada algoritmo seria uma ferramenta, né, uma forma de extrair F0. Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando numa implementação de como se fosse um programinha, né, feito em Python, a partir do algoritmo parecido com o do Tone, que é o IN. Não sei se você já ouviu falar. Depois eu posso até trocar essas referências se te interessar também. Nossa, será que a Bia está aqui? Eu não abri. Não, pode passar sim, Mari, pode passar para a gente as referências, é sempre interessante, né? A questão do Praat é que já é um pacote, né? Você pode mudar algumas coisas ali, dependendo do tipo de cálculo que você quer que faça ali, né? E é isso. Né? A gente já usa o Praat porque ele já vem meio pronto, mas se você gosta de programar, e é isso, é bom
conhecer outras coisas. Mas para responder a sua pergunta, você perguntou quais seriam os critérios? Da instabilidade. Pensando Da instabilidade. Isso. Na verdade, o que eu fiz porque assim, uma coisa é estabilidade de F0, a outra coisa é afinação, né? O fato de haver variação, ou que a gente chama de instabilidade, não quer dizer que a pessoa desafinou. Embora desafinar também possa ser considerado uma instabilidade, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, glissandos, as cantoras faziam muito glissando, principalmente no ataque, né? Ou elas, por exemplo, faziam notas que algumas faziam uma vogal só numa nota, né? Normalmente a canção é assim, né? Uma vogal por nota. Elas colocavam uma nota a mais, como se fosse uma nota de passagem, sabe? Isso era estilístico. Então, as duas coisas que mais influenciaram para o que eu chamei de instabilidade, que na verdade é variação, né, de F0, glissando e a produção de duas notas numa vogal só. Isso era bem comum achar. E afinação a gente não mediu, mas se a gente fosse medir, cada pessoa faz afinação de um jeito, tem um vibrato maior ou menor, né, ou às vezes desafina mesmo. Essas três cantoras eram muito afinadas, a gente não teve que medir nada assim de afinação, porque não estava nada comprometendo a estabilidade que a gente queria. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas só para fechar, então, assim, o que a gente estava considerando instabilidade, e que o próprio modelo estatístico deu conta de descartar, porque fugia muito da média, era glissando e uma vogal com duas notas musicais. Quando, na verdade, elas foram entoadas com uma só. Perfeito, obrigada. É que quando nos estudos de fono, você vai ver de fonoaudiologia, instabilidade como o jitter, shimmer, então eu só queria saber se era... Isso aí está direto a ver com a fisiologia da laringe, né? Jitter e shimmer, mas a gente não mediu isso, não. Poderia medir, mas a gente pegou só a frequência fundamental acústica, só, apenas. O jitter e o shimmer são dados acústicos, mas para inferir uma determinada articulação da laringe. Né? Perfeito, obrigada. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui do Peter. Você consegue ler aí, Bia? Eu tinha um pouco das respostas. Talvez tenha sido abordado já, mas com tantos recursos que músicos usam para produzir efeitos entre vibrato, glissando, às vezes até desafinamento intencional, poderia-se dizer que tanto a estabilidade de F0 como a previsibilidade das instabilidades caracterizam a laringe musical? Eu nem tinha chegado a fazer essas ligações, né? Só falei da estabilidade. Então, essa questão do vibrato, do glissando e a desafinação intencional, que é muito interessante, que é um efeito, né, dependendo do gênero musical, elas são no nível do criativo, né? Eles são no nível do imponderável. Então, eu diria que, nesse momento, não dá para pensá-los para caracterizar a laringe musical, não. Porque a gente ia ficar muito no que é diverso, né? No que é específico das culturas, dos indivíduos. Então, eu responderia rapidamente isso para você. Legal. Mas alguém tem alguma pergunta? O Peter fez uma colocação, que, de certa forma, uma F0 constante é um caso limite de previsibilidade. Eu não sei se eu entendi bem o que é um caso limite.
Sim, eu acho que entendi. Assim, você espera, né? Se a gente conseguisse reproduzir uma partitura musical idealmente, né? Aquelas notinhas seriam sempre estáveis, a duração seria exatamente igual à prevista, né? Pela partitura. A partitura é algo do ideal, né? Mas veja bem, a F0 estável é um indício de que faz uma laringe musical, né? Ela não explica, ela não é um espelho, ela não explica tudo. Eu usei o estudo de estabilidade de F0 para tentar mostrar algo que é, do ponto de vista do fazer, é uma ponta pela qual a gente pode começar a falar sobre uma laringe musical. Ela não define completamente, né? Não é a única coisa que a laringe musical sabe fazer, né? E aí eu acho muito interessante a sua pergunta, no sentido que a gente tem muita coisa para pensar, para chegar nessa discussão, né? E aquilo que é imprevisível, que faz parte da música também. Nós, os linguistas, ficamos quase loucos aqui, né? Quando as pessoas começam a colocar, bom, mas a fala é múltipla, a fala é muito variável. Como é que dá para fazer uma teoria em cima de algo tão variável quanto a fala, né? E na música a gente tem esse problema também. Sim. Tá me ouvindo? Tô. Ah, sim. Então, o que eu achei interessante é que, de certa forma, a estabilidade F0 é um extremo de um espectro, né? Em qual, se desse para formalizar isso, para Está cortada a sua fala e está um background. sim, que é um extremo de um espectro de previsibilidade. Isso quer dizer que talvez todos os aspectos de previsibilidade na produção do som se considera, por exemplo, vibrato, que é uma modulação em frequência que é previsível sobre o tempo, né? Da mesma forma, um glissando é um padrão tonal também que tem uma previsibilidade também de evolução de uma frequência para outra. Talvez isso seja uma questão mais geral, que se encaixa na teoria, então, sobre o papel da previsibilidade, da surpresa na música, que nós precisamos, para apreciar algo esteticamente, uma quebra em expectativa que, no entanto, seja uma quebra que, de certa forma, ainda acaba dentro da previsibilidade. Quis dizer, então, que talvez, até certo ponto, isso poderia fazer parte de um modelo de laringe musical no sentido mais amplo, talvez uma formalização mais ampla do que a estabilidade da frequência fundamental. Sim, mas eu acho que a gente precisaria caminhar um pouco mais, né? Mas você previu uma coisa interessante, né? O vibrato, ele é previsível, né? Mas também não é, porque o cantor que tem controle, nem todos têm, mas ele pode fazer uma voz com mais vibrato ou menos vibrato, a gente nunca sabe onde vai fazer. Então, o vibrato pode ser também estilístico. Então, mas eu diria que são recursos, né, que a gente pode testar, ver até que ponto essa laringe musical aprende algumas coisas, ou algumas coisas fazem parte já do seu funcionamento, né? Eu não sei de nada, Peter. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? A Bia quer falar, fazer algum comentário, fazer alguma observação? Eu não sei se seria interessante, eu queria fazer uma pergunta, assim, bom, eu já vi que a Mariana, eu queria fazer uma pergunta para a Mariana, então, que ela disse que está estudando algum aspecto do canto, é isso, Mariana? Isso. Isso.
Isso. Eu trabalho com a Patrícia. Tá, e aí, para você chegar na melhor maneira de você extrair essa F0, você estudou um pouquinho de fonética acústica e viu o papel da laringe e como esses outros programas extraem. Qual a sua ideia sobre a acústica do canto, então? Porque você já está indo direto no assunto. Porque acho que o grande problema que a gente se deparou é que F0 varia no tempo, né? E nos estudos de cognição relacionados à voz cantada, vários trazem a estabilidade de F0, né? Então, essa habilidade de manter F0 constante numa janela de tempo como sinônimo de afinação. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta, sabe? Porque eu achei muito interessante esse olhar, desculpe, eu bati aqui, esse olhar que você trouxe, né, da laringe musical. Uhum. Então, mas aí a minha pergunta, a minha curiosidade como professora de fonética na área da linguística é se vocês fizeram um estudo, ou se tem alguma disciplina, ou se precisou estudar a fala antes de chegar no canto, ou se já foi direto nos artigos que já tratam dessa... Entendi, tá, produção canora. Na verdade, quando eu comecei a levantar a bibliografia, eu fui direto em trabalhos que tratavam de voz cantada. Então, eu fugi um pouco da questão de voz falada. Você iniciou pelo Sundberg? Sim. Tá. Não, então está bem iniciada. Porque o Johann Sundberg, o pessoal do KTH, é quem tem mais estudos sobre todas as manifestações canoras, vamos dizer assim. Eu diria, hoje em dia, né, não quando eu comecei, mas hoje em dia eu diria que eles se especializaram muito no bel canto. É uma cultura muito europeia da ópera, né? Mas, óbvio que os achados deles podem se estender para outros. Então, legal. Então, a Mari, além de aluna lá do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição, ela está fazendo fonoaudiologia aí na USP também. E a Mariana? A Mari. Sim. Então, a fono, você entrou quando, Mariana? Eu entrei o ano passado, né, sou da turma de 2019, só que antes eu cheguei a fazer um curso, era mais interdisciplinar, assim, uma pós-lato, lá com a Mara Belal, lá no Centro de Estudos da Voz. Eu perguntei porque eu dava aula para o pessoal da fono. Ah, que legal! A fonética acústica articulatória era obrigatória. Depois eles pediram para tirar algumas coisas da linguística que eles acharam, acho que foi isso, eles acharam que eles estavam com muita coisa da linguística. Mas as alunas de fono eram nossas alunas no início, né, para fazer introdução à linguística, eram nossas alunas em fonética acústica, então eu tive muitas alunas da fono, e da fonologia também. E isso é uma coisa está super ligada com a outra, né? Não tem como, né? Desentrelaçar. Com certeza, por isso que eu fui beber um pouquinho mais nessa parte biológica, né? Fui procurar a fono mesmo, até para complementar esses estudos da neuro, né? Eu estou muito mais dentro da neurociência cognitiva, mas muito legal. Obrigada. Muito bom. Bom, Bia, super obrigada. Eu acho que a gente já passou do tempo previsto aqui. Mas foi ótimo. Obrigada por participar. Obrigada por todos aí por compartilharem esse tempo com a gente aqui nessa conversa. Espero que a gente possa conversar mais, Bia, inclusive com a Mari também. A gente pode marcar aí uma conversa para você entender um pouquinho também do que a Mari está fazendo e, de repente, você tem algumas ideias interessantes para o projeto dela. Claro, estou super interessada nos achados dela. E fala para ela mandar, ou para você, ou sei lá, para
você passa o meu e-mail para ela mandar para a gente o Tony, que aí a gente já vê aqui com os meus alunos, e tem gente que está ficando boa aí de programação, e eu tenho um pós-doc que ele vai adorar olhar também. Tá ótimo. Então, tá bom. Patrícia, super obrigada. Imagina, um prazer. Por manter as conversas em tempo de pandemia, viu? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Não pode falar tanto assim. Tanto assim, não. Ainda bem que a gente pode ter essa conexão aqui, né? E bom, gente, então um abraço para todos, obrigada pelas perguntas, obrigada pela assistência, e de novo, obrigado, Patrícia, beijo grande para você. Eu agradeço, até a próxima então, grande beijo. Tchau, tchau, gente, Tchau. Beijo, tchau.